para dizer para o Estado, Estado, você só pode atuar até aqui. Então, voltando, quando a gente fala em constitucionalismo, a gente lembra daquela ideia de supremacia da lei e limitação do poder. A gente lembra que o Estado moderno, ele nasce absolutista, ou seja, o rei podia tudo, absolutamente tudo, e a primeira geração de direitos fundamentais, ela acontece, ela é reconhecida justamente em oposição ao próprio Estado, para dizer, Estado, seu limite de atuação é aqui. Estado, por exemplo, você não pode entrar na minha casa a hora que você quiser, sem a minha permissão. Estado, eu tenho direito à privacidade. Você tem uma limitação de atuação, você não pode entrar no meu ambiente privado, você tem que respeitar. E por diante, uma série de limitações ao poder de atuação do Estado, garantindo essa primeira geração de direitos fundamentais. Garantindo, o que são esses direitos fundamentais, gente? São os direitos que são necessários para um mínimo existencial para uma vida digna. São os direitos que vêm preservar a dignidade humana. Então, quando a gente fala que uma situação excepcional, muitíssimo grave, prevista constitucionalmente, pode restringir direitos fundamentais e aí no caso do estado de sítio, suspender garantias constitucionais, a situação tem que ser muitíssimo grave, e é preciso que para a decretação do estado de sítio se perceba, e de defesa também, mas que se perceba que essa medida ela tem que ser excepcional, ela tem que ser extremamente necessária. É preciso fazer isso para resolver o problema. Se não fizermos isso, não vamos chegar a alguma resolução de problema. Ela só pode ser decretada por um determinado tempo. E ela precisa, qualquer das duas medidas, ou estado de defesa ou estado de sítio, obedecer estritamente o que está escrito na Constituição. Então, quando a gente fala no estado de defesa, vocês vejam, o estado de defesa é um pouco menos gravoso que o estado de sítio. O estado de sítio é ainda mais gravoso do que o estado de defesa. Por quê? Porque ele pode, inclusive, suspender a garantia constitucional. Isso é muito sério. Tanto em uma situação quanto em outra situação, vocês vão ver que pode haver a prisão contra crime de Estado. Vocês lembram que nós falamos nas nossas aulas de processo que só a União pode legislar sobre direito penal, justamente para garantir de nós que somos cidadãos. Então, por exemplo, quando eu vou para o estado de Minas Gerais, o que é crime em São Paulo vai ser crime em Minas Gerais. Não vai haver imposição de crime estadual. Por quê? Para que a gente tenha essa organização e essa segurança de tramitação no território nacional. Aí, gente, quando a gente fala de uma situação em que permite que o presidente da República nomeie, é lógico que essa atuação tem que ser de acordo com os ditames da Constituição. Então, a decretação de estado de defesa e a decretação de estado de sítio, ela vai ter que ser quem vai decretar, o presidente da República. Mas o decreto dele deve ser apreciado e votado, autorizado, portanto, por maioria absoluta do Congresso Nacional. Porque se o Congresso Nacional entender que não é caso de estado de defesa, não é caso de estado de sítio, a medida, o decreto cai por terra, tá? Então, o presidente da República vai decretar, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Depois, o
o Congresso Nacional tem que autorizar por maioria absoluta de seus membros. Existe a imposição de que se determine, já se especifique quais são as restrições impostas, quais são as penalidades impostas e tudo isso. E por que está sendo, por que se está atuando dessa forma? Gente, resumo da ópera é que você vai dar muito poder ao Executivo Federal. Muito poder mesmo, a ponto de ter suprimida garantias constitucionais, por exemplo, ou restringidos direitos fundamentais. Para vocês terem uma ideia, quando a Constituição fala de estado de sítio, está falando aí de uma guerra declarada estrangeira, ameaça armada. Numa situação de guerra, por exemplo, em que se está vendo o todo, em que se está vendo aí essa necessidade de preservação da união e preservação da vida de muitas pessoas, se justifica, desde que respeitando os parâmetros constitucionais que acabamos de ler e os mecanismos de controle. Mas, numa situação, e a pergunta do Everton foi justamente em relação ao que estamos vivendo, porque houve aí uma consulta do presidente da República pedindo parecer acerca da possibilidade dele decretar estado de sítio em razão da pandemia. Eu digo a vocês, e aí vocês vão ver no material de aula de vocês, que eu já postei lá, não sei se alguém já viu, mas o Conselho Federal da OAB já se manifestou contrariamente e se manifestou pela inconstitucionalidade da decretação de estado de sítio, e no meu ver, acertadamente, porque você tem que ter alguns requisitos para a decretação de estado de sítio. Você tem que ter a necessidade. É necessário o estado de sítio agora? Decretar o estado de sítio vai resolver alguma coisa nessa pandemia mundial? Segundo, se não respeitar essa necessidade, essa temporalidade e essa obediência estrita à Constituição, nós vamos dizer que ela se configura em golpe de Estado. Significa em que nós vamos ficar ao arbítrio do presidente da República, sem, então, se configurando uma verdadeira ditadura. Lembra-se que falamos a respeito do sistema de freios e contrapesos? Até nessa situação excepcional aqui, em que se dá mais poder ao presidente da República, é uma situação temporária e que vai ser analisada pelo Congresso e fiscalizada pelo Congresso. Agora, gente, vamos pensar a respeito. É uma situação excepcional que estamos vivendo? É. Mas é excepcional só no Brasil? Não, é no mundo inteiro. E no mundo inteiro, não conhecemos um país que tenha decretado o estado de sítio por conta do coronavírus. Vejam, a decretação de estado de sítio pode suspender garantias constitucionais. O que isso resolveria na questão do coronavírus? Outra coisa, para a decretação de estado de sítio, a gente tem que comprovar que essa medida, além de necessária, ela é eficaz. É eficaz decretar estado de sítio para que se solucione essa pandemia mundial? Eu entendo que não. Eu entendo que não há
como a gente dizer que a decretação de estado de sítio ajudaria nessa questão. Gente, eu coloquei para vocês a respeito esse material do parecer da OAB acerca da inconstitucionalidade da decretação de estado de sítio em razão da pandemia. Não acredito que o Congresso vá autorizar o presidente da República, ainda que o presidente da República queira decretar estado de sítio, não acredito que o Congresso iria autorizá-lo, porque isso significaria dar poder ao Executivo Federal, inclusive para suspender a minha, a sua e a de todos os outros seres humanos, algumas de nossas garantias constitucionais. E, além do que, qual seria o objetivo da decretação de estado de sítio? Por que se decretar estado de sítio na situação em que vivemos? Para que suprimir direitos fundamentais ou restringir direitos fundamentais? Queria falar com vocês um pouquinho, gente, acerca dessa questão da... Existe realmente um conflito entre vida, saúde e liberdade econômica? É lógico que a economia do mundo inteiro está sofrendo porque o mundo inteiro está fechado em casa. É lógico, gente, que quem é mais vulnerável vai sofrer mais com isso. Isso não tenha dúvida. E a gente fica muito triste, com o coração muito apertado de pensar que tem gente que vai morrer de fome, como já tem gente que morre de fome, mesmo sem a pandemia, mas tem gente que vai morrer de fome, tem pai e mãe trabalhador que é autônomo e que vai enfrentar aí uma série de dificuldades. Só que o que acontece, gente? No mundo inteiro, o Estado está agindo. Então, se você vê, por exemplo, eu tenho uma cunhada que mora em Londres. O governo não queria parar, não queria suspender as atividades, mas chegou num ponto que viu que era a única solução, porque esse vírus ainda não tem uma resposta da ciência médica. Então, o governo está dando aí um auxílio, acho que de 300 euros semanais, uma coisa assim, para cada trabalhador que ficar em casa, ou para cada autônomo que ficar em casa. Na Irlanda, a mesma coisa. Estados Unidos, a mesma coisa. Alemanha, a mesma coisa. O governo está sustentando o mínimo de sobrevivência, é lógico que não é luxuoso, mas está fazendo a contrapartida daqueles impostos que são arrecadados para a sobrevivência da população. No Brasil, como nós sabemos, existe até em São Paulo um impostômetro, não sei se vocês já viram, fica numa via pública. Nós temos uma das maiores tributações do mundo. Então, o que nós precisamos é de uma atuação estatal mais forte para que dê suporte à economia, a economia vai sofrer, isso é inegável. Os estudiosos dizem que a possibilidade é que a crise seja mais grave, mundialmente falando, do que foi a própria crise de 29. Na época das guerras, os países que foram destruídos também sofreram economicamente. Então, na verdade, por exemplo, em Milão, na Itália, o que aconteceu? Eles não queriam parar a economia. Inclusive, lançaram uma campanha Milão não pode parar, lá na Itália. Vocês sabem o que aconteceu com a Itália depois disso. Foi o epicentro. As mortes
começaram a surgir num pico descontrolado. E aí tiveram que parar. Só que aí eles tiveram que parar com um monte de gente já morta, o sistema de saúde em caos. Então, assim, aquilo que eles queriam, que era não parar a economia para não morrer gente de fome, eles tiveram que morrer gente de coronavírus e eles tiveram que parar do mesmo jeito. A economia teve que parar do mesmo jeito. E, assim, não existe ainda um remédio eficaz para a questão. Não existe uma vacina. E, assim, isso a gente vê, a medicina, ela tem um tempo para agir. Vocês podem ver, ontem bateu o recorde de morte nos Estados Unidos. É falta de dinheiro? Não, eles são superpotências, superpoderosas. Será que se existisse um remédio ou uma vacina extremamente eficaz, eles já não teriam voltado às atividades normais? Não, o próprio Estados Unidos está estendendo a quarentena porque não tem o remédio. E aí, então, esse dilema entre vida e liberdade econômica acaba caindo por terra, porque no final das contas você vai ficar sem a vida e sem a liberdade, sem a questão econômica do mesmo jeito. Outro ponto a respeito da pandemia que eu queria conversar com vocês. Essa questão da briga do governo federal com os governadores. Gente, quando a gente viu e a gente estudou na aula passada a respeito da distribuição de competências, da distribuição constitucional de competências, e a gente viu que alguns casos são de competência comum, de competência concorrente entre a União e os estados, por exemplo. E aí, o que acontece? A União tem que fazer a lei geral, e o Estado vai vir suplementar, vai vir complementar a lei geral quando a sua competência é concorrente, adaptando aquela lei geral para a sua realidade regional. O governo federal já aprovou, o Congresso aprovou a toque de caixa, respondendo emergencialmente a essa situação de crise da pandemia do coronavírus, a lei geral, que é a 13.979 de 2020, que inclusive trata de quarentena, que trata de restrição de utilização de local público, é uma lei geral que trata acerca das medidas que devem ser tomadas por conta da pandemia. E aí, cada governador do estado emitiu, lembra-se, o governador do estado, o estado tem, o estado como ente federativo, tem capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração, e tem normatização própria. Então, o Legislativo Estadual e o Governo Executivo Estadual elaboraram planos regionais de acordo com a autonomia que cada estado tem enquanto ente federativo para suplementar a norma geral. Então, tratando da realidade do seu estado, do seu local. A gente vê, gente, e aí, assim, por favor, entendam, não estamos aqui falando de política, nós estamos falando aqui de técnica jurídica, tá? Então, vocês veem que, e eu já coloquei, inclusive, para vocês no material, a liminar que o STF deu na ação de descumprimento de preceito fundamental 672, que é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Com o tempo, vocês vão aprender o que é isso. O ministro Alexandre de Moraes, ele reconhece, ele decide monocraticamente, e agora essas decisões, tem uma série de MPs, de medidas provisórias do governo federal, que vão ser julgadas
acerca da sua constitucionalidade nessa próxima semana, tá? Então, vai para o plenário, para todos os ministros decidirem. Mas, liminarmente, o Alexandre de Moraes já reconheceu a concorrência, a competência concorrente ou comum dos estados para adotarem as medidas que são necessárias para a sua região, para o seu estado, para a sua localização na contenção no enfrentamento da crise do coronavírus. Existe já a lei geral editada pelo governo federal, que é a 13.979 de 2020, e aí, então, os estados podem, sim, elaborar a sua forma de enfrentamento, desde que, logicamente, respeitada a Constituição Federal e a legislação federal e a legislação estadual, obviamente. E aí, gente, a gente vê que nesse período de pandemia, e aí vocês vão ter que ter essa visão técnica acerca do direito, medidas provisórias são normas editadas pelo presidente da República, certo? Desde Fernando Henrique Cardoso, os nossos presidentes todos estão muito acostumados a governar através de medida provisória. Mas se você for na Constituição, a medida provisória ela deveria ser exceção, ela deveria ser utilizada só em casos emergenciais mesmo. No entanto, não é o que acontece e isso não é novidade desse governo. Desde Fernando Henrique isso acontece. Uma produção de medidas provisórias extremamente elevada. Só que algumas medidas provisórias que foram editadas agora para o enfrentamento da crise violam garantias constitucionais. Então, o STF, enquanto guardião da Constituição, quando provocado, lembram-se, o judiciário é inerte, ele vai se posicionar acerca dessa constitucionalidade ou não das medidas provisórias. Então, para vocês terem uma ideia, tem a medida provisória 936, que fala a respeito das modificações trabalhistas, da suspensão do contrato de trabalho, tudo isso, que já está sendo analisada pelo STF, porque foi provocado, se não me engano, foi a própria OAB, o Conselho Federal da OAB, que propôs esse questionamento ao STF. Existe também um questionamento da OAB que propôs uma ação direta de inconstitucionalidade que recebeu o número 6351, que questiona a AMP, que quer restringir a transparência das contas públicas no governo federal em época de coronavírus. Então, o governo federal, o presidente, editou uma MP que restringe a transparência nas contas públicas durante esse período. Ora, gente, vocês já viram que o princípio da publicidade deve nortear toda a atuação do administrador público, justamente porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é de todos nós. Então, por isso é que nós temos aí uma garantia constitucional de transparência, por isso é que nós temos a edição da Lei de Acesso à Informação. Ora, se a pessoa está agindo de acordo com os ditames legais, se ela está fazendo tudo direitinho, por que esconder os gastos? E aí, o que aconteceu? A MP 926 veio justamente para descartar, para diminuir a transparência nas contas públicas do governo federal. Inclusive, se não me engano, essa mesma MP, ela vem dispensar, por exemplo,
Por que foi instituída a lei de licitação, gente? Para justamente não haver favorecimento, não haver troca de toma lá da cá entre empresários e governos, tá? E aí essa MP, então, vem dispensar licitações nessa época de enfrentamento de coronavírus. Então, aí a OAB também aciona o STF para que se posicione acerca disso. E aí, a AMP, ela tem um prazo de duração. A medida provisória, ela tem um prazo de duração de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Se ela não for apreciada ou se ela não for aprovada pelo Congresso Nacional nesse prazo, se ela não for aprovada pelo Congresso Nacional nesse prazo, ela vai perder sua validade. Então, o que acontece? O Congresso Nacional também não pode se reunir fisicamente, certo, gente? Porque senão seria aglomeração. Mas da mesma forma, então, seria um centro de proliferação do coronavírus. Da mesma forma que nós estamos tendo aula aqui remotamente numa sala de aula através de uma plataforma, o Congresso Nacional também continua se reunindo dessa forma virtual, tanto é que aprovaram essa lei de proposição do governo federal de 13.979, que é a lei geral que trata do enfrentamento da pandemia do coronavírus, tá? O que acontece? A MP, então, tem esse período de validade, 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Se não for aprovada, nesse período, ela perde a validade. Ela deixa de vigorar. O governo federal, então, solicitou autorização ao STF para prorrogação indeterminada das MPs, pediu que as medidas provisórias que fossem editadas agora, durante a pandemia, tivessem essa norma constitucional aí de prazo de validade relativizada e que elas vigorassem sem prazo determinado até que terminasse a pandemia, porque o Congresso não pode se reunir fisicamente. Por óbvio, o STF entendeu que isso não era possível, que viola a norma constitucional que determinou o prazo de validade da MP. E disse que justamente o Congresso deve apreciar as medidas provisórias se reunindo remotamente, como já está acontecendo, para apreciar as matérias que são urgentes. Então, gente, vocês vão ver, eu vou aqui trazer para vocês, vou compartilhar com vocês um documento do STF para vocês verem. Seria interessante que vocês... Uai, por que eu não consigo ver? Eu não consigo... Não aparece como eu carregar PDF para vocês. Aqui. Deixa eu ver. Seria interessante que vocês dessem uma olhada nessas decisões do STF e acompanhassem aí essas... Agora eu não consigo diminuir esse quadro aqui. Para vocês verem o que está acontecendo em termos de técnica jurídica no enfrentamento do coronavírus. Eu postei para vocês já a decisão do STF, decisão liminar do STF em relação a DPF 672, que reconhece a autonomia dos estados. Postei para vocês também
um texto acerca de que em épocas excepcionais, em épocas como a que estamos vivendo, é imprescindível o respeito à Constituição, porque senão, gente, é muito fácil da gente escorregar para um lado ou para outro lado. É muito fácil haver abuso de poder. É muito fácil haver desrespeito a direitos que foram duramente conquistados. Quando a gente fala acerca de algum direito fundamental, pode ter certeza que esse direito fundamental foi reconhecido à custa de sangue e suor de algumas pessoas. Os direitos só são conquistados a partir de luta. Então, você suprimir direitos, ou você dar poder a alguém para suprimir direitos fundamentais é algo muito sério para se pensar. Nenhum lugar, nos regimes democráticos, nos países que estão enfrentando a mesma situação que a gente, de coronavírus, que é uma pandemia mundial, não é só aqui, nós verificamos que, mais que nunca, as instituições devem estar fortalecidas para que não haja abuso de poder nem de um lado nem de outro. Diferentemente do que, como exceção à atuação dos Estados democráticos de direito, nós temos, por exemplo, a Hungria. Não sei se vocês já ouviram falar o que está acontecendo na Hungria. Só que na Hungria, esse presidente, que é de extrema direita, ele tem amplo apoio do Congresso, ele tem maioria no Congresso. O que aconteceu agora em época de coronavírus? O Congresso deu a ele poder ilimitado para legislar a respeito de qualquer assunto, para agir sem esse controle dos freios e contrapesos que nós falamos tão importante na tripartição dos poderes, tá? Então, qual é a tendência da Hungria? Virar uma ditadura, né? Afinal de contas, está concentrando o poder todo na mão do chefe do Executivo Federal, em detrimento aí do sistema de freios e contrapesos, que é o controle, ainda que falho, a gente tem essa noção de que ainda assim é falho, mas é melhor algum controle do que nenhum controle, concordam? Então, aí são coisas para gente pensar, porque quando a gente fala em supressão de direitos, ou restrição de direitos, ou suspensão de garantias constitucionais, é algo muito sério. É algo muito sério. E aí vocês me perguntam, professora, mas nós não temos, por exemplo, direito constitucional de ir e vir? Sim, só que lembram-se que falamos que existem normas constitucionais de eficácia contida, que pode haver situações de regramento pelo legislador infraconstitucional? Nesse caso, e outra coisa que vocês vão aprender, gente, é que nenhum direito fundamental, por mais fundamental que ele seja, é absoluto. Então, por exemplo, nem mesmo o direito à vida, pode acontecer situações em que colidam direitos fundamentais. Então, por exemplo, pode haver... Nilda, eu sei que você quer falar, só um minutinho, deixa eu só terminar a explicação, já abro a palavra para você. Pode haver conflito em que você tenha que optar. Por exemplo, no caso de uma gestante de alto risco, ela é autorizada, por exemplo, se a gravidez de alto risco, ela põe se essa gravidez põe em risco a vida da mãe, é autorizado o aborto legal, certo? Mas nós temos aí um direito fundamental à vida.
só que ele não é absoluto. Nós temos que sopesar aí o direito à vida da mãe e do feto. Então, a escolha vai ser da mãe, se ela vai querer seguir ou não em frente com aquela gravidez. Esse exemplo é para vocês entenderem que nenhum direito absoluto é absoluto. E no caso, o direito de ir e vir constitucionalmente assegurado, ele é normatizado, tá? É uma norma constitucional de eficácia contida, é um direito fundamental, mas no caso de agora, nós estamos numa situação que está colidindo o direito fundamental de ir e vir com liberdade, vamos dizer assim, e a saúde pública, o direito à vida de uma população toda. Então, esses direitos vão ser sopesados e, nesse caso, o interesse coletivo vai se sobrepor ao direito fundamental individual. É lógico, gente, que se a gente precisar... Lembram-se que eu conversei com vocês a respeito do mínimo de eficácia de uma norma jurídica, que ela precisa ter a possibilidade de ser violada? É lógico que se todo mundo tivesse bom senso, a gente não precisava nem normatizar uma situação de pandemia, era só orientar que as pessoas não saíssem de suas casas e dessemos meio para que elas se mantivessem em suas casas, que aí estava tudo certo. Mas, infelizmente, não funciona assim. Então, esse regramento das vias públicas precisa ser normatizado justamente para a proteção do coletivo. O que acontece, gente? O sistema de saúde ele tem um limite. Nenhum país do mundo estava preparado para uma doença como essa. Então, o que aconteceu lá na Itália, em Milão especificamente, que eles fizeram a campanha Milão não pode parar? Aconteceu que o problema não é a mortalidade do vírus, gente. O problema é a rapidez de propagação dele. E aí, existem casos em que a situação de saúde vai ficar muito séria e a pessoa vai sarar. Uma mínima parte vai ser letal, mas em algumas situações, muitas situações, vão precisar sim de internação. E aí vai precisar de respirador. E aí, o que acontece? Não existe hospital no mundo preparado para tanta gente doente ao mesmo tempo. E não só de coronavírus. Por exemplo, se as UTIs estão todas ocupadas por gente que está com coronavírus, se você sofre um acidente na sua casa, cai, bate a cabeça e precisar de uma UTI, como é que vai fazer se os leitos estiverem cheios? Então, essa restrição de ir e vir, que os governantes estão pensando por conta da capacidade do sistema de saúde, tá? Porque lá na Itália, quando eles fizeram a campanha não podemos parar, a economia não pode parar, Milão não pode parar, não pararam. De repente, começou a ser tanta gente nos hospitais que eles tiveram que tomar decisões, aquelas decisões que são impossíveis para qualquer ser humano. O médico vai ter que escolher entre um paciente idoso, dar o respirador para o paciente idoso ou para um jovem. Então, já viveu bastante, 75 anos, 80 anos, então eu vou dar para um jovem. Olha que decisão impossível, porque a dignidade da pessoa humana, todas as vidas importam. Entende? Pode falar, Nilda. Nilda? Isso que Nilda? Seu microfone está fechado. está ouvindo, professora? Agora sim, agora abriu seu microfone. Tá. É assim, baseado nisso mesmo, que é o gancho pelo que a professora estava falando, eu assisti na TV, aí o governador do estado de São Paulo aqui, ele falou assim, se fosse preciso, ele ia usar de coercitiva, né? Usar medida.
para as pessoas poderem ficar, se manter dentro de casa. Aí minha pergunta é, ele poderia fazer isso sem ter decretado o estado de sítio? Sim, poderia. Não há necessidade de estado de sítio. Aliás, para que estado de sítio numa situação como essa? Na verdade, as medidas, a norma geral já foi editada pela federação. A União já editou a norma geral. Agora, as medidas coercitivas, desde que respeitadas os limites constitucionais, elas são possíveis porque elas estão visando um interesse público. O interesse público está se sobrepondo ao interesse privado. É lógico que ele não vai poder usar de tortura, é lógico que ele não pode bater, é lógico que ele não pode prender indefinidamente, a não ser que, lógico, existe um dispositivo no Código Penal que fala justamente a respeito do crime. Vamos pegar o Código Penal, artigo 286, se não me engano, que fala a respeito. Vamos abrir, peraí. Deixa eu abrir aqui. Código Penal, artigo 286, acho que é. Peraí que eu estou abrindo aqui, gente. 286? Eu acho que é 286, eu não tenho certeza porque eu não sou penalista. Mas vamos ver, peraí. Estou abrindo. Fala sobre incitação ao crime, é esse mesmo? Peraí. Não, não é, não. Não é. Doença, peraí. Olha, não é esse o artigo que eu estou querendo achar, tá? Mas tem um artigo 259 que diz difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta. Não, não é esse. Ah, 268. Infração de medida sanitária preventiva. Olha aí lá. Artigo 268. Achei. Acharam? Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. É lógico que as situações de prisão, elas são determinadas constitucionalmente para a nossa garantia, então a pessoa só pode ser presa em flagrante delito ou com ordem judicial justificada, fundamentada numa investigação criminal, num processo criminal, conforme a Constituição determina. Mas aqui me parece, acharam o artigo 268? Eu achei. Aqui me parece também. latente, me parece latente a possibilidade de, se a pessoa está infringindo essa determinação, que é uma medida sanitária preventiva, se ela infringe isso, ela está, e ela sai, ela desrespeita, ela pode ser autuada em flagrante. Aqui está dizendo parágrafo único, a pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário de saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Entendem, gente? Que, assim, é lógico que, e para isso existe o sistema de freios e contrapesos, os governadores de estado também vão estar sendo fiscalizados pelo legislativo estadual, tá? Ninguém tem um cheque em branco, e aí essa minha preocupação em relação ao estado de sítio, a impressão que me dá é que, desculpe, não estamos falando politicamente, mas acaba tendo esse viés político por conta de que
no meu entender, da forma como as coisas estão acontecendo, me parece que o chefe do Executivo Federal não tem muito apreço à Constituição e a essa situação de respeito ao sistema de freios e contrapesos. Me parece que quando existe essa incitação de fechamento do STF, do Congresso Nacional, a impressão que dá é que existe uma busca por um poder, um poder único centrado na mão do Executivo, e isso é muito perigoso em qualquer das esferas, seja esfera federal, estadual ou municipal. Por isso, justamente, que é preciso que haja essa divisão dos poderes. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro, como acabamos de dizer. No caso da Hungria, por exemplo. Eu não sei o que vai ser da Hungria daqui para frente, mas eu sei que esse presidente da Hungria, que conseguiu esses poderes quase que ilimitados, ele foi eleito democraticamente. Ele foi eleito democraticamente, ele conseguiu o apoio da população e, aos poucos, foi minando essa função dos outros poderes, e agora ele está lá, aproveitou essa situação do coronavírus para ficar todo poderoso. Aqui Professor, no Brasil. Oi. Eu tenho uma pergunta. Assim, que acho que todo mundo viu essa semana, né? Um vídeo de uma mulher que estava acho que é uma praça, né? E onde os guardas foram lá, falou que não podia, que ela tinha que sair dali, né? E aí toda hora ela ficava falando que não, que era um direito dela, que estava na Constituição. Nesse caso, assim, que eu conheço pessoas assim também que não tá respeitando, que vão no parque do Rio Jaú, vão fazer caminhada e fala que se alguém vir falar uma coisa para eles têm o direito de ir, vir que está na Constituição Federal. O que acontece nesse caso? Se a pessoa não quer obedecer, citando um artigo da Constituição Federal. Então, o problema é que eles escutaram isso do presidente da República. Quando o ministro da Saúde recomendou isolamento, recomendou não aglomeração, e o presidente saiu no domingo, foi na padaria, foi na farmácia, trouxe aglomeração na inauguração, na visita de um hospital, ele usou essa frase. Ele usou a frase: eu tenho direito constitucional de ir e vir. Ninguém vai restringir isso. E aí, aquilo que a gente falou um pouquinho antes, nenhum direito, por mais fundamental que seja, ele é ilimitado e absoluto. Nesse caso, o direito de ir e vir dessas pessoas, de todos nós, está limitado por um interesse público, normatizado. Então, existe uma normatização. O caso aí dessa praça que foi em Araraquara, eu dei aula em Araraquara, então eu vi muitos alunos falando sobre isso, ex-alunos, né, falando sobre isso. Eu não sei, me pareceu até que foi uma situação, eu não vi a filmagem, eu não vi exatamente como aconteceu, mas me pareceu que a mulher, inclusive, mordeu um dos guardas, alguma coisa assim, né? Eu não sei se houve abuso no trato com a mulher, tá? Eu não sei se houve abuso no trato com a mulher. Mas o que eu sei é o seguinte, e me parece, inclusive, que eles eram guardas municipais. Eu entendo, tá? E o direito, como nós já falamos, não é uma verdade, não é uma ciência matemática, então pode ter interpretação diferente. Eu entendo, por exemplo, que se hoje, no Parque do Rio Jaú, a polícia militar do Estado entender, autuar, aí é que, gente, como eu vou dizer a vocês? Eu estou medindo as palavras, tá? Estou tentando encontrar a forma mais adequada para passar o que eu acho. Eu entendo, sim, que nosso direito constitucional de ir e vir está limitado por uma norma geral federal, e mais a atuação e os decretos estaduais e municipais.
No caso ali de Araraquara, me parece que existe um decreto municipal especificando a questão dos parques e utilização de ai, como é que chama? Maquinário, instrumento para fazer ginástica, enfim, aqueles aparelhos, né, dos parques, me parece que havia essa descrição específica. Nós acabamos de ver aí no Código do Penal que existe uma infração, que existe um crime cometido quando a pessoa desrespeita uma norma sanitária preventiva. E me parece que isso é latente, né? Existe aí um desrespeito a uma norma sanitária preventiva, que proíbe, por exemplo, a circulação nos parques públicos ou a utilização desses equipamentos de ginástica, né? Por quê? Porque está tentando se prevenir o contágio em massa de uma doença infecciosa, né? Então, me parece que existe um fundamento penal para, inclusive, prender em flagrante e depois processar, porque, lógico, né, a prisão em flagrante, ela acontece, mas precisa haver toda uma apuração. Ninguém tem um cheque em branco para agir, nem governador, nem a polícia, graças a Deus por isso, que nós temos regras processuais penais, por exemplo, para dirigir a condução desse caminho aí da investigação do crime, tá? Então, me parece que uma pessoa que descumpre essas normas pode incidir em crime, sim, tá? Agora, no caso específico dessa senhora aí de Araraquara, eu não sei te dizer ao certo analisar certamente a situação, porque eu vi algumas imagens, mas eu não soube, e aí vocês vão aprender isso para a vida de vocês, tá, gente? Vocês só opinem a respeito de um processo se vocês têm acesso aos autos, se vocês verificaram exatamente tudo o que aconteceu naquele caso concreto nos autos do processo. Pode ser que tenha havido aí um excesso dos guardas municipais ou da polícia, não sei se chegou aí a polícia também, né, ou se eram só os guardas federais. Ela tem direito constitucional de ir e vir? Tem, mas ele está limitado numa situação temporária por conta da pandemia, isso também é certo. O problema e aí é que a gente enfrenta isso no nosso país hoje. As pessoas querem muito saber dos direitos, pouco saber dos deveres. E a reboque de cada direito fundamental também vem um dever fundamental. Então, você tem direito de ir e vir. Por exemplo, você pode ir e vir à farmácia, ir e vir ao supermercado. As questões essenciais, elas são preservadas. Só que você também tem o dever de evitar a aglomeração, você tem o dever de agir com higiene para não proliferar a doença, entende? Entendeu, Daniel? Sim, eu entendi. É que a minha dúvida era mais isso aí mesmo. Tipo assim, não questão só do vídeo da moça, sabe? Eu falo em questão em geral, porque se você chega tanto a polícia, outra pessoa chega num lugar e fala para a pessoa, ó, tá errado. Aí a pessoa vai falar, não, eu tenho o direito de ir e vir, eu não vou sair daqui, pronto, acabou. Aí eu fico pensando, nesse caso, o que caberia até mesmo a polícia fazer, já que a pessoa fala isso, sabe? Não, eu tenho o direito de ir e vir, eu acho que fica uma situação bem complicada, sabe? Acaba gerando uma briga. É uma situação bem complicada, mesmo porque nós estamos aí pisando em limites muito tênues. Por exemplo, se eu imagina, não tenho carro e eu estou indo no supermercado do shopping. E aí eu preciso passar pela Avenida do Cartódromo. Provavelmente, a polícia não vai me parar porque eu estou andando na rua. Porque, afinal de contas, eu estou exercendo meu direito de ir e vir e eu estou indo comprar mantimentos para a minha sobrevivência. Então, não há sentido do policial impedir que eu transite. Afinal de contas, eu preciso ir até o mercado. Mas aí, de repente, eu estou nessa mesma Avenida do Cartódromo com roupa como é que chama? Fitness.
Eu tô com roupa fitness, correndo, com uma amiga conversando. Bom, aí pera. Aí não é mais só o direito de ir e vir. Eu não estou fazendo algo que seja essencial, ou eu estou colocando em risco outras pessoas que elas sim precisam exercer o direito de ir e vir para o supermercado, por exemplo, entende? Então, assim, essa situação é toda muito tênue. Eu creio que vai haver erro em abordagem policial, mas porque justamente é uma situação nova para todo mundo. Então, assim, como é que ele vai conseguir identificar que essa pessoa está na rua passeando ou ela está realmente indo buscar algo que seja essencial para sua manutenção? Ou ela está indo trabalhar, imagina, ela trabalha num laboratório do hospital, ou ela faz faxina no hospital. Eu acredito que não vai haver esse tipo de abordagem, porque senão eles vão ficar loucos, eles vão ficar malucos, não tem como controlar, e isso não tem como controlar. Mas evitar quando a pessoa está ali no parque público, parada, ou fazendo exercício, ou existem situações de aglomeração, aí é lógico que a polícia não só pode, como deve agir, justamente porque existe uma medida sanitária normatizada, preventiva, para impedir que essa pandemia continue se alastrando e coloque em risco a vida de tantas outras pessoas. Então, por exemplo, gente, existem pessoas, como eu falei, o problema do vírus não é a sua letalidade apenas, porque a letalidade, em termos percentuais, ela não é alta. Só que, a partir do momento que, imagina só 5% dos pacientes morrem. Se for a sua mãe, se for o seu filho, esse 5% se transforma em 100%. Né? Então, todas as vidas importam, mas não é só isso que importa. Existem pessoas que têm o vírus e ficam assintomáticas, ou seja, elas não produzem os sintomas, elas nem sabem que estão doentes, tá? Só que elas são condutoras do vírus. Então, elas estão assintomáticas, elas não produzem os sintomas, elas estão bem de saúde, mas elas têm o vírus. Então, elas podem levar, por exemplo, o vírus para alguém que que vá desenvolver uma infecção respiratória muito grave, ainda que nem faça parte do grupo de risco, viu, gente? Porque, não sei se vocês viram, essa história de que só morre velho já foi rechaçada. Muita gente nova, gente com histórico de atleta, inclusive, não sei se vocês viram, o campeão mundial de levantamento de peso, eu não sei, mas muita gente que não tem nenhuma comorbidade, não tem pressão alta, não tem diabetes, morre. É lógico, graças a Deus tem um monte de gente curada, graças a Deus. E a gente espera isso mesmo. Só que quando esse vírus atingir alguém que vá ser sintomático e possa tirar a vida, entende? Então, assim, essas medidas sanitárias preventivas, elas estão acontecendo no mundo inteiro. O Donald Trump, nos Estados Unidos, que vamos dizer assim, pensava em liberar a economia, as atividades voltarem ao normal depois da Páscoa, já voltou atrás nisso. Por quê? Não tem remédio, não tem vacina. A única coisa que a gente pode fazer agora é impedir que o vírus continue sendo propagado. E assim, no caso de Jaú, por exemplo, qual é o problema de Jaú? E qual é o problema do estado de São Paulo em si, mas não só da gente, do mundo inteiro? O mundo inteiro está enfrentando o coronavírus. Então, EPI, equipamento de proteção, respirador, teste, são coisas que estão sendo compradas em grande quantidade pelo mundo todo. Agora chegou da China
um carregamento com 726 mil testes para serem feitos aqui em São Paulo. Até então, a Fiocruz, que é quem estava testando, estava demorando de 15 a 20 dias para dar o resultado. Então, o que acontece? Esses números oficiais que a gente tem, eles não correspondem à realidade. Tem já um monte de gente infectada, mas que não testou positivo porque não saiu o resultado do teste. E por que não saiu o resultado do teste? Porque, como disse, nenhum lugar do mundo estava preparado, muito menos a gente, que teve Copa do Mundo, que teve, enfim, que não tem um sistema de saúde grande coisa. Só que o sistema de saúde, o SUS, ele é mundialmente reconhecido como um sistema muito bacana, como eu já falei para vocês, né? A gente precisa valorizar. Ele não é perfeito, ele tem um monte de coisa errada, mas ele ainda assim faz a diferença na vida do brasileiro. E, enfim, o Boris Johnson na Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra, que é extremamente liberal, ele é extremamente de direita, e ele teve o coronavírus, que o primeiro pronunciamento que ele fez ao sair do hospital foi agradecer ele foi tratado pela saúde pública da Inglaterra, a saúde pública. Ele falou que eu devo a minha vida a ela, não tem palavras para agradecer o tanto que fizeram por mim. Então, assim, a gente não tem teste aqui em Jaú. Graças a Deus, o pessoal está respeitando. Então, nós temos, acho que 30 suspeitos, só 7 confirmados. Desses 30, alguns vão ter, outros não vão ter. Só que o problema são as pessoas que são assintomáticas. Esses 30 que são suspeitos, são 30 que tiveram sintomas. Só que pode ter um monte de gente por aí que não tem o sintoma, entende? E que está levando o vírus. Mas vamos lá. O que mais que vocês querem me perguntar a respeito? Professora, Oi. a respeito, ainda voltando lá do caso de Araraquara, eu também morei lá, tudo, né? Então nós temos bastante amigos lá. E me parece que o caso lá dessa mulher lá da praça, os guardas municipais deram voz de prisão para ela. Então foi aí que começou todo lá a discussão, porque ela falou assim que eles não tinham esse direito de dar a voz de prisão para ela. Isso realmente procede? Por ser guardas municipais, né? Olha, aí eu vou falar para vocês conversarem com o professor de Direito Penal de vocês, que tem uma coisa muito bacana. Você sabia que se alguém tiver cometendo crime, qualquer um pode dar voz de prisão? Só que aí... Eu não sabia. Pois é. Só que o problema você vai dar voz de... Imagina, eu tô no supermercado e vejo alguém roubando não, né? Furtando o termo técnico. Os chocolates, enfim, ou o caixa do supermercado. Eu vejo, ninguém tá percebendo, eu vejo. Eu vou lá e dou voz de prisão. O que o sujeito vai virar para mim e vai fazer? Me prende. Como é que eu posso efetivar essa prisão? Entende? Eu não tenho meios de coerção para forçar essa prisão. Aí, nesse caso, só pode agir com a força, uma força limitada pelos ditames legais, a polícia militar. Só a polícia militar poderia vir prender em flagrante eles, levar para a cadeia efetivamente. A voz de prisão eu posso dar, qualquer um pode dar. Só que eu não tenho força para coagir a pessoa a ir até a prisão, entende? Então, o guarda municipal, se ele estiver embasado naquela questão, por isso que eu estou falando, eu precisaria de mais dados, eu vou procurar, tá, gente? Para falar para vocês. Se ele agiu com base nesse artigo do Código Penal que nós vimos, o 268, infração de medida preventiva, de infração de medida preventiva sanitária, ele pode dar voz de prisão? Pode. Agora, ele pode levar ela para a cadeia? Aí eu já não sei como é que funciona. Eu não entendo que o guarda municipal tenha legitimidade para ir. Eu não sei se tem ou não, porque é uma questão de processo penal. Mas
eu não sei se ele vai ter legitimidade para levá-la para a prisão. Para dar voz de prisão, sim. Mas para levá-la para a prisão, eu entendo que não. Teria que ser a polícia militar. Entende? Certo, obrigado. Obrigada, viu, professora? Imagina. Quem mais, gente? Ninguém? Nossa, como vocês estão quietinhos. Trago um assunto super polêmico como esse. Eu achei que eu fosse ser bombardeada por perguntas. Ó, Eu acho que todo mundo está com medo, viu, professora? Não medo tem de nem mim? muito o que falar, não. De tudo que está acontecendo. Ah, mas isso é normal, né? Porque, gente, é uma situação totalmente anômala para todo mundo, né? É lógico, verdade. gente, é lógico que, assim, como eu falei, precisa de um mínimo de razoabilidade. Imagina a pessoa tá andando na rua e vai ser abordada porque tá andando na rua. Não, aí existe uma situação de abuso, claro. Agora, eu não sei como é que essa moça estava utilizando aí o parque público. Ela tem direito de ir e vir, mas ela também tem o dever de não agir como agente infeccioso, né? Então, assim, existe uma limitação. Então, é lógico, existe sim o direito constitucional de ir e vir, que é uma das garantias constitucionais que fica restrita no estado de sítio, tá? Eu não sei, aliás, Dani, o Everton, respondi sua questão do estado de sítio? O Everton tá aí? Respondeu sim. Eu estava com dúvida. Então a senhora colocou em pauta isso. Agora, gente, eu queria pedir para vocês, de verdade, que eu acho que é importante a gente fazer isso, tá? Eu coloquei já a decisão da DPF 672, eu coloquei no material de vocês. Eu coloquei um texto do Walter Claudius Rutenburg, que é um constitucionalista, acerca da necessidade da gente se atentar para as normas constitucionais, principalmente em situações de exceção como essa que estamos vivendo, tá? Eu coloquei o parecer da OAB a respeito da inconstitucionalidade do estado de sítio em época de pandemia. Mas o que eu sugiro para vocês? Eu vou subir esses slides para vocês, que eu ainda não subi, que vocês deem uma olhada no site do STF, stf.jus.br, nessa ADI 6351 e nessa DPF 663. Essa DPF, inclusive, vai ser julgada pelo plenário depois de amanhã. Então, se vocês puderem acompanhar a votação, seria uma coisa muito legal de se fazer, viu? E interessante seria vocês já começarem aliás, o STF tem um sistema de push. Você pode se cadastrar para receber as notícias do STF, do STJ também, acerca dos julgamentos. É interessante que vocês comecem a ter essa familiaridade com os julgamentos. Fala, Daniel. Não, é porque eu mexi aqui e fiz barulho. Então tá bom. Gente, estou à disposição. Alguma dúvida mais? Ô, professora, Oi. deixa eu perguntar outra coisa. Teve uma hora que a senhora estava falando sobre aquela medida do governo para cancelar os contratos, meio que congelar o contrato de trabalho, né? Na Isso verdade, existe essa MP 936 aí, que já regulamentou as exceções, né? Os contratos de trabalho nessa época de pandemia. Então, isso está valendo, então isso pode. Tá valendo, só que aí é que tá. Existem alguns questionamentos acerca da constitucionalidade de algumas medidas adotadas. E aí, esses questionamentos foram feitos ao STF. O ministro Lewandowski já tinha dito que teria que ser validado o acordo
individual pelo sindicato, e aí foi ou vai para plenário, eu acho que vai ainda, para ver se essa decisão liminar se mantém ou se ela vai ser reformada pelo plenário, porque o plenário são os 11 ministros, né? Que aí vão dizer se isso está valendo ou se cada empregado pode negociar individualmente com o seu patrão. A gente torce para que o sindicato seja ouvido, não possa haver essa negociação individual. Por quê, gente? Porque o empregado, em face do empregador, ele é frágil, vulnerável, né? Ele depende daquele emprego. Enquanto que se a negociação é coletiva, o sindicato intervém, o sindicato tem força para proteger alguns direitos do trabalhador, né? Mas, então, assim, tudo tem o seu lugar e a sua hora. Se você pensar, tem muita sacanagem em sindicato? Inegavelmente tem. Só que existe uma razão de ser para os sindicatos? Existe também. O que mais? Da minha parte era só isso. Alguém mais, gente? Pergunta, a gente está aqui para conversar. E pensa o seguinte, tá, gente? Oi. Semana que vem a revisão para prova? Sim, semana que vem revisão de prova. Sim, ó, muito obrigado. Eu estou só pensando como a gente vai fazer em relação à aula de sexta, né? Porque me parece que a revisão, quem tem aula na sexta teria que ser a revisão já agora, né? Nessa aula aqui, nessa semana. Mas tudo bem, isso sexta-feira a gente conversa sobre a matéria de sexta-feira. Agora, gente, deixa eu deixar uma coisa clara aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem enxergar que o que nós estamos analisando é a questão técnica, jurídica da edição das MPs do governo federal, tá? Então, nós não estamos aqui falando de uma questão política, embora ela tenha implicações políticas. Quando a gente analisa se uma medida provisória é constitucional ou não, a gente está olhando não para a pessoa do presidente da República, mas sim para o texto da Constituição Federal, o que a Constituição Federal diz a respeito, tá? Então, que fique muito claro, porque, assim, nessa época de polarização, eu estava pensando, e vocês podem ver que é a primeira vez que eu me manifesto, assim, tão abertamente acerca dessas atuações, porque o momento exige, porque, assim, está havendo aí uma produção desenfreada de medidas provisórias, ou aquela situação que vocês viram, que foi pública, saiu na imprensa, o presidente falou, eu posso dar uma canetada, restringir e liberar, por exemplo, o isolamento vertical através de um decreto. Ele pode fazer isso? E aí, então, que o STF veio, e eu preciso dizer isso para vocês, dizer que não, que o STF reconheceu a autonomia dos estados para cada estado, então, poder editar suas normas acerca do isolamento, né? Que o Estado ele tem competência, ele tem autonomia para isso, que o presidente da República ele não é absoluto, ele não tem o poder da caneta. Não sei se vocês se lembram, uma das características da federação é que eles têm autonomia, eles são entes autônomos e não existe subordinação entre eles. Existe um sistema de cooperação, mas não de subordinação. Então, cada um deles tem a sua função, mas precisa haver respeito, da mesma forma que entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, entre os entes federativos também é preciso que haja esse respeito a essa autonomia. Então, não existe nenhum, da mesma forma que se o governador de São Paulo, de Goiás, de Minas Gerais, começar a abusar das suas competências constitucionais, isso pode ser levado ao judiciário justamente e ao legislativo justamente para haver esse balanceamento e respeito às normas de competência constitucional. Mais alguém? Não?
Então, gente, até sexta-feira, se Deus quiser, eu vou subir os slides. Por favor, procurem no site do STF o andamento desses processos, né? A DPF 663, a DPF 672, que teve o voto do ministro Alexandre de Moraes, mas não foi para plenário, é uma decisão monocrática, então pode ser modificada ainda, tá? E a de 6351, tá? Vocês procuram no site do STF isso. Tá bom? Ok, professor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, um bom dia para vocês. Até sexta, se Deus quiser. Se cuidem, se protejam. Obrigada. A senhora Obrigado. também, tá? Tá bom, dia. tchau. Obrigada, professora. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Professora, obrigado novamente. Eu que agradeço. Arigatou.